Há um tempo atrás, eu abri um modelo de classes que o Fábio Pagotti fez. E uma das coisas que eu percebi ali é que ele usava bastante interface. Na verdade, eu nunca entendi muito bem como é que funcionava a interface. E aquilo me intrigava. Por que ele utilizava tanta interface? Para mim, aquilo ali era um desperdício. Então é disso que eu vou falar hoje no nosso vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo do ABAP 101 e hoje eu vou falar sobre interfaces. Então a partir daquele dia eu comecei a tentar usar interfaces sem saber muito bem para que servia. Quer dizer, eu sabia para que servia, mas por que utilizar interfaces em tudo? E aí eu mesmo comecei a utilizar a interface. O Fábio somente me disse aqui naquela época, olha, é legal você usar a interface, fica mais elegante. E eu acreditei e eu falei, eu vou começar a usar as interfaces. A partir daí os modelos começaram a ficar mais fáceis, os modelos começaram a ficar mais elegantes. Com a utilização de interfaces em praticamente tudo, e se bobear até onde não precisava, começou a me fazer mais sentido as críticas com relação à herança. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, para falar a verdade, talvez no próximo vídeo eu fale sobre isso. Estudando um pouco mais sobre interfaces, eu cruzei com a citação do James Gosling. Você já deve conhecer o James Gosling, ele é bem famoso aí no mundo da computação. O James Gosling é um dos autores mais conhecidos, ele escreveu um livro Programming Language Java. Java Language. Peraí. Ai, caramba. Java Programming Language. Sim, ele é um dos autores mais famosos. Ele escreveu o tal do livro Java Programming Language. Um livro bem famoso aí para quem é do mundo Java. E ele diz o seguinte, todas as principais classes do seu modelo, na verdade, deveriam ser implementações de interface. Sim, era praticamente isso que eu estava fazendo. E sim, o Fábio Pagotti tinha razão. A grande sacada de você ter uma classe que implementa sempre uma interface é a sua chance que você tem de definir o contrato para aquela classe na interface. A gente vai falar mais disso no futuro quando a gente falar sobre Design by Contract. Eu planejo entrar em mais detalhes sobre esse assunto no futuro. Essas interfaces, eu não vou entrar tanto na filosofia por trás das interfaces. Eu vou mostrar como definir, como implementar e uma utilização dessa classe num algoritmo bem legal, onde eu aprendi bastante coisa e eu acho que você também vai aprender bastante hoje. Vamos lá, vem comigo. Então o que eu vou fazer aqui, eu primeiro vou definir a minha interface. Eu uso o comando interface, o nome da minha interface e termino com end interface. E no meio dela eu coloco a declaração do meu método. É a mesma coisa que na definição da classe, tá? Então eu declaro o meu método exatamente como eu declaro na definição da minha classe. Então na minha interface eu fiz a definição. Agora o que eu vou fazer aqui é a implementação. Porque uma característica da interface é o seguinte, eu vou simplificar, ela é igual a uma classe, só que ela não tem a implementação, só a definição. Então, o que acontece? Eu tenho a definição da minha interface, a interface comparable, e eu tenho o método comparable to. E aí o que eu faço? No customer, o que eu preciso fazer? Eu vou implementar esta interface. Então, eu vou criar aqui essa classe customer. Essa classe customer ela é bem simples, então ela vai ter um ID, ela vai ter um atributo estático nextID para guardar qual foi o último ID utilizado, porque ele vai ter um incrementador, toda vez que eu criar um novo ele adiciona um no ID. Uma coisa interessante aqui, um uso legal para o constructor. Olha aqui, tem que ter o constructor, eu vou ter um método getName que simplesmente retorna para mim o nome do customer, e aí eu vou falar que ele implementa essa interface com o comando interfaces, tá? A implementação é bem simples, o construtor aqui tem só uma jogadinha, que eu vou pegar qual foi o número antigo, olha lá, e adicionar um no nextID, e usar esse nextID como atributo do ID do atributo de instância. Legal? Olha lá, movendo o name, que eu recebo como parâmetro, para dentro do atributo do objeto. O método getName, simples, também é só retornar qual é o nome daquele meu customer, tá? Não tem nenhum segredo nesse caso aqui. E aí quando eu vou implementar o método da minha interface, eu tenho que colocar o nome da minha interface, o tio, e aí o método que eu estou implementando, porque uma classe pode implementar mais do que uma interface. Então o que eu tenho que fazer é fazer justamente essa parte
de seleção de qual método de qual interface, até porque eu posso ter métodos com nomes iguais em interfaces diferentes. Aqui no caso aqui, ele vai fazer a comparação entre o objeto em que ele está e o objeto que ele recebe, simplesmente para dizer se ele é maior ou menor. Então olha só, eu vou utilizar aqui o seguinte protocolo. Lembra que eu comentei sobre o Design by Contract? Aqui entra o contrato, eu preciso retornar -1, 1 ou 0. Então lá, se o ID do objeto atual for maior do que o ID do objeto que eu estou comparando, eu retorno 1. Ou seja, se o ID do objeto atual for menor do que o do objeto que eu estou comparando, ele retorna -1. E se for igual, ele retorna igual a 0. Tá bom? Esse é o contrato. O contrato diz que ele precisa me retornar 0, 1 ou -1, de acordo com essas regras que eu falei para vocês aí. Então assim ficou a minha implementação da minha interface. Agora deixa eu ver aqui que faltou retornar. Então isso que estava faltando na implementação da minha interface, ele recebe o objeto para comparar e aí eu retorno o 0, 1, -1 ou 1, tá? Como resultado. Faltou aqui colocar na assinatura da definição da minha interface. Agora vai funcionar. Um customer, eu vou chamar customer 1 e customer 2, tá? Dois objetos. Simplesmente porque eu vou criar um, criar o outro e aí vou fazer a comparação para vocês verem o uso da interface, tá? Vou criar aqui então o meu primeiro customer, name Silvio, tá? Vou copiar aqui porque eu vou criar um segundo customer, tá? Aqui não é o foco da nossa discussão nesse momento. Write, simplesmente para eu mostrar qual é o resultado. Então, olha lá, customer 1, comparable, olha lá o nome da interface, o sinal do till e qual é o método que eu vou utilizar. Olha lá, customer 2, vou ativar e aí quando eu executo ele vai mostrar para mim qual é o resultado. No caso aqui, simplesmente lá o -1 e pronto. No meu vídeo de polimorfismo com herança, que vocês encontram o link aí no post abaixo, eu fiz a implementação do relacionamento de composição, como por exemplo 1 para n. Então como é que nós fizemos aquilo ali? Eu tinha uma tabela, type ref2, e essa tabela continha uma lista de referências para os vários objetos. Em diversas linguagens de programação, a gente tem um container, ou nada mais é do que uma classe, que agrupa esses conjuntos. Quando você não tem ele associado com uma composição, mas você quer ter um container com um conjunto de objetos, existem classes que fazem isso. Tá? No ABAP eu não tenho uma classe específica para isso, então eu preciso construir. Geralmente essas classes são conhecidas como os vectors ou vetores, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não conheço muito bem isso daí a fundo em outras linguagens. Mas o que a gente vai fazer aqui é a implementação dessa classe. Essa classe vocês vão ver, ela vai ter uma tabela interna com as referências ao objeto. E o legal é que essa classe vector, ela não tem somente objetos, como por exemplo no nosso exemplo anterior, animais. Pode ter qualquer tipo de objeto, vocês vão ver que interessante isso. E aí eu posso colocar várias utilidades quando eu tenho uma sequência de objetos, como por exemplo, aquela maneira que eu mostrei para vocês de guardar a lista de referências de objetos. Dentro dessa tabela de referência, isso traz para a gente um probleminha, que é se eu precisar ordenar aquilo ali. Então vamos dizer então, por exemplo, que no nosso caso aqui do customer, se eu quiser, por exemplo, ordenar pelo ID, só para ficar bem simples aqui para o nosso caso. Como é que eu faço isso? O comando sort para essa tabela, ele até funcionaria, mas eu precisaria fazer com que o meu atributo que eu quero ordenar, ele seja público, e eu não quero nada público. Então o que eu tenho que fazer, eu preciso implementar o meu próprio algoritmo de ordenação. Porque aí eu vou poder utilizar essa classe vector em outros lugares. E aí que está o pulo do gato. Como é que eu vou reutilizar uma classe vector? E aí essa classe vai servir para qualquer tipo de objeto, não só para, por exemplo, customers. E aí que está o pulo do gato. Se eu não utilizar interfaces, a minha classe customers, ou por exemplo, essa minha classe vector, se ela fosse específica para customers, ela funcionaria. Mas se eu fosse utilizar ela para qualquer outra coisa, como por exemplo para animais, pronto, ela já não funcionaria. Então eu uso a implementação da interface, como vocês viram agora há pouco. Eu vou utilizar aquela implementação para respeitar o contrato. Que contrato? A classe vetor, ela precisa daquela lógica para saber se dois objetos, qual que vem primeiro, qual que é o maior e qual é o menor. Com base nessa lógica, eu consigo fazer meu algoritmo de ordenação. Você vai ver. E eu só consigo fazer isso por conta das interfaces. Então vamos lá, vamos implementar essa classe vetor então. Então vamos lá, vamos começar então a construção da nossa classe vector.
Então, vamos começar com a definição, começar com a implementação. Legal? Vocês perceberam que eu sempre escrevo já a classe sempre completa, né? Eu tento deixar o meu código ativável o máximo de tempo possível, tá? Isso daí é legal para o 3D Printer funcionar e etc. É uma mania minha. Então eu vou começar colocando primeiro uma tabela de referências chamada Elements. Reparem que essa tabela ela é tipo genérica, é qualquer objeto eu posso colocar nela. Legal? Então toda vez que eu colocar um objeto aqui, acontece o narrowcasting. Lembra disso que eu vou precisar falar disso mais tarde. Eu vou colocar alguns métodos. Toda vez que eu tiver um vector, necessariamente é legal que eu tenha um add, um remove, tá? Para tirar elementos, o sort para fazer a ordenação e o get iterator. Esse iterator é uma característica bem interessante, é uma classe standard que fornece esse serviço de iterator. Vocês vão ver utilizando isso daí mais para baixo, mas é uma coisa bem interessante. Já tem em outras linguagens, óbvio, quem já vem de outras linguagens, como por exemplo Java, JavaScript, já está mais acostumado com esse tipo de coisa. Tá? A implementação do método add é bem simples, ele simplesmente adiciona o objeto que eu estou recebendo na minha lista de elementos. O método remove, ele recebe um index, e aí eu vou lá e faço o delete daquele index. Eu poderia colocar aqui também uma lógica de eu passar o ID e ele deletar o ID, mas não é o foco que eu quero mostrar aqui no momento. O foco que eu quero deixar para vocês claro é no sort. Vamos primeiro deixar aqui o get iterator. Olha lá, simplesmente eu vou criar um objeto do tipo CL, SWF, UTL iterator, tá? Uma classe standard do ABAP, que retorna aí todos os serviços aí para fazer os iterators. Para a implementação do algoritmo de ordenação, eu vou utilizar aqui o algoritmo de inserção, ou insertion sort, tá? Vocês podem entrar aí no Wikipedia, que tem uma explicação bem legal, inclusive com um GIF animado que vocês podem estar vendo agora aí, que ele mostra exatamente como ele faz. É um método interessante, fácil de se aprender, tá? É fácil de se implementar. Inclusive, eu fiz a implementação que eu estava usando. Lembra que eu comentei com vocês que eu utilizei esse livro aqui e ele implementou de uma maneira que eu não gostei. Eu até melhorei um pouquinho. Graças aí, ó, essa sintaxe do novo ABAP, que já vem desde a 7.4, já está disponível lá. Como por exemplo a declaração de data objects inline. Olha aqui, o data element. Eu não precisei fazer primeiro lá em cima um data element type ref e tal. Só que o data e pronto, ele já sabe que ele tem criado o mesmo tipo dos elementos que estão ali na minha tabela. Bem inteligente, bem interessante, fez com que o meu código ficasse muito mais simples do que o código que está no livro. Então o algoritmo, eu não vou explicar aqui para vocês o algoritmo em si, tá? Ele simplesmente vai fazer com que ele vai comparar os elementos. Então ele vai pegar a partir do segundo, ele vai comparar se ele é maior ou menor que o anterior, ele vai para o próximo, vai comparar se é maior ou menor, e se for menor, ele vai fazendo o swap, ou seja, a mudança desse elemento posição por posição até que ele fique todo ordenado. Obviamente não é o método mais eficiente, mas é um método que resolve, um método que ficou mais fácil de vocês entenderem, porque o objetivo aqui não é ter um método sort mais eficiente, mas sim mostrar a utilização da interface. Então, para vocês verem, graças à interface, eu posso fazer essa malandragem aqui. Na hora que eu chamo o elements move, comparable to, ele me retorna o valor. E dali mesmo eu já comparo se ele é igual a -1, indicando que o quê? Que ele é menor do que aquele outro elemento. Isso faz com que fique muito fácil, eu consiga implementar. Isso faz com que esse algoritmo que eu estou usando aqui sirva para qualquer objeto, desde que esse objeto implemente essa interface e siga esse contrato. Olha só, então agora eu vou mostrar para vocês o vetor sendo utilizado, tá? Então para isso eu vou criar aqui 6 customers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí os nomes, para a gente verificar direitinho a ordenação, eu vou colocar com customer 1, 2, 3 até 6, tá? Ó, veja lá, vou só repetir aqui para ficar bem fácil pra gente. Então customer, o nome dele também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom?
E aí o que eu vou fazer? Depois que eu criar, eu vou adicionar no meu objeto vector. Então eu vou criar aqui uma variável de referência myVector do tipo vector e criar o objeto vetor aqui, tá bom? Simples. E aí depois no final eu vou adicionar todos esses meus 6 customers a esse meu vetor. Então eu vou utilizar aqui o método add para cada um deles. Então add myCustomer 1, ponto, vamos copiar. myVector aqui, isso, copiou para todos eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, legal. E aí eu vou, melhor, não posso colocar na ordem porque eu quero testar a ordenação, então eu vou colocar aqui numa ordem aleatória, 6, 3, 1, 2, 5, 4. Tá? Então o próximo passo que eu vou fazer agora é, depois que eu fiz a adição dos elementos no meu vetor, eu vou mostrar aqui um print de cada um desses meus elementos que estão no vetor na ordenação original, e depois eu vou mostrar ele depois de ordenado, tá? Olha só que interessante. Então eu vou retornar esse iterator, que é um objeto de interação. Eu vou chamar esse, peraí, então eu preciso criar um current customer, tipo customer, para eu fazer o casting, tá bom? Eu fiz um narrow casting quando eu adicionei esse customer na minha lista do vector. Agora eu preciso fazer o que? Widening cast, para eu poder acessar o getName dentro desse customer. Então olha lá, eu vou utilizar um do, um número de vezes de elementos que eu tiver nesse iterator, que é o getCount, tá? Para cada vez que eu fizer isso, ele vai, vou pegar qual é o current, que ele vai retornar qual é o objeto da minha lista, então vai vir um customer, no primeiro caso vai vir o customer 6, lembra? Depois ele vem, retornou, eu vou fazer o widening cast lá para o current customer, e depois eu vou fazer só o write getName, para mostrar qual é o customer, certo? E aí eu utilizo o getNext para ele ir para o próximo item do meu iterator, que é o próximo item nos meus elementos. Essa daqui é para mostrar a ordenação original. Agora eu vou fazer algo semelhante para fazer a ordenação, para mostrar ele na ordem ordenada, né? Ordem ordenada, tá? Vector, eu vou colocar aqui o sort, comando sort, ele vai chamar aquele meu algoritmo de ordenação. E aí eu vou simplesmente copiar aqui novamente toda a parte do iterator aqui, tá? Então, copiei. Lembra-se, uma coisa que eu preciso fazer na hora que eu vou fazer o iterator de novo, esse iterator tá o quê? Com a ordem antiga, tá com aquela ordem. Eu preciso fazer um novo get iterator para pegar agora a ordem ordenada, com a ordenação depois do método sort. Preciso só corrigir aqui, porque o current object já foi declarado acima. Olha lá, vou executar e olha só que bonitinho. O customer estava na ordem 6, 3, 1, 2, 5, 4 e depois ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonitinho, né? Vocês perceberam o seguinte, essa é a beleza da interface. Se você olhar na sequência, você vai perceber o seguinte, que primeiro define a interface. A interface é que define o contrato. Tá? É mais ou menos o contrato com o banco, por exemplo. Se você já fez algum contrato de financiamento de casa com o banco, você vai perceber que o contrato lá já está pré-impresso, já está pronto. Aquilo ali é padrão para todos os contratos de financiamento. Não tem negociação. Ao contrário do contrato de compra e venda, que você negocia entre imobiliária, entre você e o comprador, o contrato fica do jeito que você quer. Então as duas partes estão trabalhando em conjunto. No caso de você com o banco simplesmente vem e diz, olha, esse é o contrato, ponto final, quer, não quer, não assina. As interfaces são mais ou menos a mesma coisa. A interface vem e define, olha, é assim que você deve chamar o método. E aí as interfaces que implementam cuidam da implementação daquele método. Então, olhando todo o poder das interfaces, da flexibilidade, dos modelos mais elegantes, da orientação ao objeto feito de maneira correta utilizando interfaces, você começa a entender que o Design by Contract, sim, é bem importante. Vocês vai começar a ouvir isso daqui em vários vídeos meus, até porque eu estou começando a estudar isso daí, então é natural que vai aparecer nos vídeos. É realmente bem importante. No caso do vetor, o vetor vem e fala, olha, você precisa implementar e me retornar esse valor. Eu sempre vou receber dois objetos,
né? No caso, o objeto que eu estou recebendo, e eu vou falar qual desse objeto, ele vem antes ou vem depois. Como você vai fazer isso? Problema da sua classe, não é problema meu. Eu, como interface, defino como é que vai ser o contrato dessa chamada. E aí, firmando esse contrato, a classe que implementa necessariamente precisa respeitar esse contrato. Ou seja, interface sim, é muito poderoso. Aconselho você entender direitinho como funciona, estudar um pouquinho mais sobre Design by Contract, até para se preparar para os próximos vídeos que eu vou mencionar bastante isso. E no meu próximo vídeo que eu falar sobre interface, se preparem, eu vou falar sobre polimorfismo utilizando interfaces, num exemplo que ficou muito legal, tá bom? Espero vocês então no próximo vídeo. Não esqueça de assinar o canal, comente aí embaixo, dê joinha, beleza? E até o nosso próximo vídeo. Abraço!